Começando mais uma semana no mercado. E aí, para onde será que o Bitcoin e as criptomoedas vão? É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica, vou falar aí da análise macroeconômica e também vou falar da análise das principais criptomoedas e da análise de sentimento. Então, bora lá. Antes de começar, eu peço encarecidamente que você deixe o like aí embaixo. É assim que o YouTube reconhece que esse conteúdo é bom e que você quer que esse canal continue trazendo mais conteúdos como esse. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos e análises que eu posto aqui diariamente. Então, começando aqui pelo gráfico do Bitcoin, pessoal, o que está acontecendo hoje aí, tá? Hoje, o Bitcoin deu uma subidinha nesse domingo de tarde, né? Mas não é uma subida muito relevante, né? O mercado está praticamente andando de lado, naquela mesma faixa em que está desde o dia 23 de agosto, desde o dia 17 de agosto, na verdade, depois que ocorreu aquela queda forte aí no mercado, tá? Mas, graficamente aqui no 1 hora, pelo menos, não tem nenhum padrão gráfico muito claro e a gente consegue ver algum padrão gráfico possivelmente se formar se o Bitcoin romper para baixo a região dos 24.800 dólares ali no gráfico diário, coisa que ainda não aconteceu, tá? Então o Bitcoin está até um pouco longe desse suporte ali dos 24.800. Se romper aquele suporte, como já disse nos últimos dias, ele vai estar indo buscar um alvo aqui desse topo duplo na região dos 19.800 dólares, que inclusive é uma região de suporte bem visível aqui, né? Mas, como eu disse aqui, pessoal, não tem um sinal muito claro só olhando o gráfico do Bitcoin. Quem opera só gráfico nesse momento deve estar tendo bastante dificuldade, tá? A gente tem que olhar as bolsas americanas, entender o que está acontecendo. E na semana passada a gente teve alguns dados muito bons que fez com que a bolsa americana tivesse uma performance relativamente boa ao longo da semana. Porém, esse rally nas bolsas americanas ele parece estar perdendo força. Sexta-feira os dados macroeconômicos vieram da forma em que o mercado gostaria, mas ele não conseguiu subir, tá? E essa semana, galera, é uma semana um pouco diferente, inclusive vocês devem tomar cuidado com uma armadilha que pode acontecer amanhã nos mercados, que é o fato de termos um feriado, tá? Geralmente, quando a gente tem feriados no mercado americano, como a gente tem amanhã na segunda-feira, emenda com o final de semana, os mercados ficam com pouca liquidez e a chance de um mercado fazer algum movimento aí que não mostra para onde ele está indo, não dá uma direção muito clara, é grande, tá? Então, muito cuidado amanhã, não fiquem, ah, meu Deus, o mercado está subindo ou está caindo, se isso acontecer amanhã, porque não tende a ser um movimento real, a não ser que ocorra alguma coisa no meio do feriado, mas é meio difícil, porque a SEC não vai ficar é, soltando notícia ali sobre ETF, você não vai ver notícia sobre a Binance, essas coisas geralmente em feriado não, tá? Nem final de semana, geralmente essas coisas vão sair aí durante a semana, então é isso aí que movimenta tanto o mercado de criptomoedas quanto as notícias macro que movimentam o mercado americano, que o mercado de criptomoedas acaba acompanhando, tá? Então essas coisas aí não vão, provavelmente não vão sair agora no final de semana e amanhã na segunda-feira também não. Em termos de dados, pessoal, só vamos ter dados aí relevantes mesmo durante essa semana ali na quarta-feira, dia 6 de setembro, tá? Amanhã, segunda-feira, como eu disse, é feriado nos Estados Unidos. Tomem muito cuidado com movimentações que o mercado faça no feriado. A chance de ser armadilha é grande. Na quarta-feira, é o único dia que a gente tem alguma movimentação. Amanhã, depois de amanhã, na terça-feira, tendem a ser dias neutros, tá? Se não sair nenhuma notícia inesperada, mas em termos de dados macroeconômicos, a semana tá bem calma. Não temos muita coisa, não é uma semana como a semana passada, em que a gente teve muitos dados sendo divulgados, e isso acabou refletindo em uma volatilidade relativamente grande aí para o mercado, não só de criptomoedas, mas para as bolsas americanas, tá? Então, esse é o ponto aí, pessoal. Essa semana a gente não tem muitos dados, então tomem cuidado aí, porque o mercado ele pode ficar mais lateral e o mercado lateral ele tende a enganar mais, tá? E onde a gente consegue ter mais dicas aí de como o mercado deve se comportar, para onde ele está indo, é aqui no TRDR e na análise de sentimento em geral, tá? O que a gente vê aqui no TRDR é o seguinte, pessoal. A gente ainda tá com mais pessoas apostando na alta, pelo menos lá na Binance Futures, do que apostando na baixa. Se as pessoas estão apostando que vai subir, geralmente o que as baleias vão fazer é jogar o mercado para baixo, porque se o mercado for contra essas pessoas que estão apostando, essa maioria, essas pessoas serão liquidadas e o dinheiro delas serão perdidos para as corretoras, para as baleias, porque tem muita liquidez ali naquele ponto abaixo, tá? Porque a maioria das pessoas estão apostando na alta. Então, isso aí é algo que a gente deve tomar cuidado. A gente vem tendo isso nos últimos dias. A maior parte das pessoas compradas apostando na alta nos mercados futuros, que pode fazer o mercado cair, porque as baleias geralmente jogam para baixo o preço quando elas veem
essa mega oportunidade aqui das pessoas compradas, tá? O Open Interest caiu nos últimos dias, né? A gente tem que lembrar que no final de semana é muito comum a gente ver o Open Interest caindo, tá? A maior parte das pessoas fecham posições. Amanhã que a gente vai ter uma dica, né? Amanhã, na verdade, na terça-feira, quando os mercados estiverem voltando, a gente deve ver o Open Interest aumentar um pouco e aí a gente vai ter uma noção mais clara de para onde o mercado está indo, tá? Taxa de funding aqui positiva na maior parte do tempo, mostrando mais pressão compradora, ou seja, a maioria das pessoas estão compradas, então em algum momento esse mercado pode cair para liquidar essas pessoas, se não começarem a entrar muitas pessoas vendidas agora, tá? Temos que falar aí também do mapa de calor das liquidações e o que está acontecendo, pessoal, dos últimos 7 dias, tá? A gente agora está com bastante liquidez ali na região dos 28.400, pessoal. A gente está com mais liquidez ali acima agora do que abaixo, tá? Então não me surpreenderia se o mercado aí no curto prazo fizesse algum movimento acima para buscar essa liquidez. Estou dizendo que vai? Não. Tá? Mas dos últimos 7 dias aqui, pelo menos, a gente vê bastante liquidez acima, tá? A gente tem que ver aqui também os 3 meses, na minha visão, e dar uma dica melhor aí para quem faz swing trade. E o que a gente consegue ver aqui é basicamente muito mais liquidez abaixo. Tá? O de 7 dias, pessoal, ele mostra só aí um resumo dos últimos 7 dias, tá? Onde está a liquidez das posições que foram abertas, a estimativa de onde está a liquidação da maior parte das posições que foram abertas nos últimos 7 dias. O de 3 meses, ele já traz uma visão muito mais ampla, tá? Então a gente vê aqui que a gente ainda está naquela mesma situação, temos muita liquidez ali a partir da região dos 24.400 até a região dos 23.400. Então, tem muita liquidez abaixo. A maior parte da liquidez ela está mais abaixo, então a probabilidade do mercado de criptomoedas cair nas próximas semanas ou meses, até a região ali dos 24, 23 mil dólares é grande, tá? Pelo menos ela parece ser maior do que a probabilidade de subir, então a gente segue aí nesse cenário com uma maior possibilidade de queda e não mudou por enquanto, tá? A Ethereum segue na mesma situação aqui, galera. Na mesma situação dos últimos dias, tá? Se romper a região ali para baixo dos 1.600 dólares, aí a gente tende a formar um topo duplo na Ethereum, tá? Ainda não rompeu, ela tá tentando ali se segurar, a gente tem que aguardar os próximos dias. Eu vejo a possibilidade alta de romper, porque o Bitcoin tem bastante liquidez abaixo. Se ele for buscar essa liquidez, provavelmente a Ethereum vai cair, vai acompanhar. E aí ela deve ir para a região dos 1.300 dólares, tá? Então, olho nessa região dos 1.600, porque se perder é 1.300 para Ethereum, tá? Temos que falar aqui também da Binance Coin, que é uma moeda que vem ganhando holofotes nos mercados nos últimos dias e não tem nada de muito novo aqui, tá? Ela segue naquela situação, está se segurando no suporte ali dos 200 dólares, não pode perder de forma alguma esse suporte e rompeu para baixo uma bandeira de baixo, com na região dos 166 dólares, tá? Então, a gente tem sinais mistos, ao mesmo tempo que há padrões gráficos dizendo que a BNB pode cair mais, também há padrões gráficos aí dizendo que há uma barreira no meio do caminho, no caso da BNB, essa região dos 200 dólares, tá? Temos que falar aqui também da XRP, galera. XRP tá subindo um pouquinho hoje, tá? Dá um zoom aqui no gráfico para ver de perto. E a coisa não parece estar legal, tá? Porque nessa subida de hoje, parece que ela tá rompendo para baixo aquele range, tá? Parece que ela tá fazendo um pullback. A gente tinha XRP nos últimos dias aí em uma região aí de suporte e resistência, entre uma região muito importante, né? Um range, que a gente chama, região dos 55 centavos, região dos 50 centavos. E agora ela parece que passou abaixo, parece que rompeu para baixo esse retângulo e parece estar fazendo pullback, tá? Então, se ela for buscar o alvo desse padrão que ela parece ter rompido nos últimos dias, estaria ali na região dos 47 centavos de dólar. Por enquanto ainda não buscou, mas é bem provável que a XRP vá naquela região nos próximos dias, pelo menos porque ela perdeu uma região de suporte, ou parece estar perdendo uma região de suporte muito importante, tá? Eu particularmente não acho isso aqui muito operável, né? Porque para a gente ter mais confiabilidade precisaria de romper a cabeça pivô para baixo e nisso aí ela já vai estar em 48 centavos, né? Abrir um short em 48 centavos para pegar um alvo em 47 realmente não faz muito sentido, tá? Então, XRP aí não tá muito boa para fazer operação, tá? Outra criptomoeda aí que a gente sempre tem que comentar, o pessoal gosta, é Matic. Matic segue na mesma situação, pessoal. Matic está na região de suporte, não pode perder os 50 centavos, por enquanto está se segurando e não tem nenhum padrão gráfico muito novo aí não, tá? Tem uma bandeira de baixo rompida para baixo com alvo nos 43, mas por enquanto o suporte dali da região dos 50 está segurando muito firmemente, tá? Temos que falar aí também de uma outra criptomoeda, a SDAO. Se a gente olhar aqui a SDAO,
que o pessoal me pediu aí, tá, galera? Falaram para mim comentar sobre ela. SDAO, galera, o que que tem no gráfico dela aqui? Lá no dia 1º de maio, por aí, tá? Ela rompeu para baixo um topo duplo, tá? E esse topo duplo aí tem alvo para SDAO, se a gente projetar aqui, projetar de forma mais conservadora, né? Sem muitos exageros. O alvo seria na região dos 20 centavos de dólar. Dependendo se a gente projetar essa parte maior aqui, esse primeiro pivô, a gente veria alvo para SDAO lá na região dos 16 centavos, região que ela já teve, inclusive, tá? Então, não é uma situação muito legal e também parece que ela está rompendo para baixo uma bandeira de baixa, né? E se ela for buscar o alvo dessa bandeira de baixa aqui, que já foi rompida, já está confirmada, já está com tudo, 16, 17 centavos é o alvo, tá? Então tudo está indicando que a SDAO volta ali na região dos 16 centavos aí nos próximos dias ou semanas, talvez até meses, vai saber, né? Nunca dá para saber exatamente quando o mercado vai, tá? Temos que falar aqui também da Ada Cardano rapidamente, analisar a situação dela, ver o que, que mudou, e não mudou muita coisa, tá, galera? Nos últimos dias ela segue aí se segurando nessa região de suporte, só que ela tá muito em cima e ela tem essa cunha ascendente rompida para baixo com alvo na região dos 18 centavos de dólar, tá? Então a situação para a maioria das criptomoedas, elas estão na beira do precipício, exceto a SDAO que já está aí indo buscar o alvo do padrão que ela fez, tá? Então, vou atualizando vocês aí ao longo da semana. No mais, se tiver que abrir alguma operação, estou planejando abrir operação essa semana, estou só aguardando o mercado dar algum sinal, tá? Eu vou compartilhar lá na área de membros, beleza? No mais, pessoal, desejo a todos aí uma excelente semana, um bom final de domingo, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!